é que a gente já está recebendo aqui no estúdio da bancada Piauí o deputado federal Fábio Abreu. Boa tarde, deputado. Bem-vindo mais uma vez à bancada. Obrigado, boa tarde, Sayuri, boa tarde, Wesley, boa tarde, Beatriz. E boa tarde a todos os piauienses que nos assistem nesse momento. Deputado, o senhor tem pautado a sua atuação parlamentar muito no que diz respeito ali à segurança pública, também a pautas específicas dos policiais militares e também dos policiais de uma maneira geral. Gostaria de começar a nossa conversa falando sobre esse projeto que possibilita a permuta entre policiais e bombeiros de acordo com o Estado. Como é que está essa tramitação? Explica para a gente qual o caminho que isso vai tomar daqui para frente. Sayuri, isso é uma demanda que eu observei, principalmente uma votação que fiz lá na Câmara com relação aos juízes. Nós aprovamos a possibilidade dos juízes fazerem as suas permutas entre si, nos mais variados estados do nosso país. E o meu raciocínio, se isso pode ser feito para os juízes, principalmente sob o argumento de que o conjunto de leis que eles operam são os mesmos, será também para os policiais. Porque nós temos os policiais que trabalham com esse mesmo conjunto de leis. Que se poderia argumentar em termos de treinamento diferente, hoje nós temos uma grade curricular nacional, que o policial que está hoje na Academia de Polícia Civil, se formando como agente, ele está recebendo a mesma carga horária ou as mesmas disciplinas do que o policial que está se formando no Maranhão, que está se formando em São Paulo. Então é nesse aspecto que nós entendemos que a proposta ela é perfeitamente viável, tanto que foi encaminhada para a Comissão de Segurança Pública. Já conversei com o relator subtenente Gonzaga, deputado federal de Minas Gerais, e vai para a Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo, ou seja, ela não vai passar pelo plenário da Câmara. Mesmo que passasse pelo plenário, eu tenho certeza que ela seria aprovada. Então esse é o percurso que ela vai fazer e nós estamos bastante confiantes, até mesmo porque eu tenho recebido manifestações de vários profissionais da segurança pública, porque vai envolver o policial militar, bombeiro militar, o policial civil e o policial penal. Vamos explicar um pouquinho, só para entender. Por exemplo, um policial penal passou no concurso ali, por exemplo, para Tocantins. Isso. Aí seria possível, ele tem família aqui ou alguma coisa acontece, essa transferência dele, mas quem que pagaria? Seria ainda Piauí ou Tocantins? Agora fica claro o seguinte, é que ele vai permutar, ou seja, ele vai procurar um policial aqui no Piauí, que seja do estado do Tocantins, que esteja na mesma função. Por exemplo, na hierarquia militar, um cabo, em tese, no meu entendimento, até a função de sargento, eles fazem praticamente a mesma função, então pode ser cabo com um cabo ou um cabo com um sargento de outro estado. O que é que vai acontecer? Digamos que um policial de Brasília queira vir para o estado do Piauí. O salário que ele recebe em Brasília é muito maior do que o que é pago no Piauí. Então ele vai vir sabendo que o salário que ele vai receber no Piauí é o Piauí que vai pagar. Assim como, lógico, aí você vai querer, porque se ganha no estado do Piauí e for para Brasília, ele vai receber mais. Então é um ônus aí, um bônus para quem optar por essa transferência. No caso dos delegados, praticamente os salários são quase que iguais, que eu acho que a adesão maior vai ser em termos de polícia civil. Nós temos aqui, como secretário, veio muitos delegados do Rio de Janeiro, que, vez por outra, estavam pedindo dispensa para poder ir visitar a família no Rio de Janeiro. Então, esses vão ter a oportunidade, assim como nós temos piauienses que passaram no concurso no Rio de Janeiro e que querem retornar para o estado do Piauí. Então, é essa facilidade que esse projeto vai trazer. Boa tarde, deputado. Eu queria perguntar como é que está a tramitação desse projeto e já acrescentar outro, aquele sobre os transtornos. Crianças que têm realmente um transtorno, até bipolaridade e tudo mais, como é que está também a tramitação desse outro projeto? Bom, esse aí é exatamente essa forma que eu expliquei, né? Já está na Comissão de Segurança Pública, com certeza vai ser aprovado e vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o único percurso, são os dois percursos que ele vai percorrer na Câmara. Isso o projeto da permuta dos policiais. O projeto do TDAH, ele está na comissão da pessoa com deficiência, fazendo uma avaliação já pela aprovação no relatório do deputado Fábio Tradi, para que percorra as demais comissões. Isso tem uma maior repercussão, algumas
entidades entendem que já tem algo nesse sentido, principalmente relacionado ao autismo, mas em nada, diria assim, tem a ver diretamente só com o autismo, porque tem características muito mais especiais e sensíveis em quem tem esse transtorno do que o próprio autista. Mas o autista já está bem avançado no que se refere a políticas para o autismo. Então, o TDAH também merece esse atendimento. E nós vamos buscar com que esse projeto ande também rapidamente, assim como o outro projeto. Nós, inclusive, solicitamos, junto ao presidente Arthur Lira, que fizéssemos uma solenidade especial para os portadores desse transtorno. Então, vai ser agora em julho, uma solenidade para, eu não diria comemorar, né, para marcar o dia da luta para quem tem esse transtorno e aqueles que defendem, né? Nós temos muitas pessoas nesse Brasil que defendem, que têm esse transtorno e que estão bastante ansiosos pela aprovação desse projeto também. E vamos também, nesse dia solene, buscar conscientizar, principalmente os deputados, para que nós precisamos avançar com esse projeto. Boa tarde, deputado. Boa Nós tarde. estamos falando aqui sobre projetos. Eu vou perguntar sobre uma votação recente, que inclusive isso tem dominado os assuntos dos noticiários, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito local, que é o projeto que fixa a cota ali do ICMS. O senhor votou sim pelo projeto e faz parte de um grupo que faz oposição e que vinha há muito tempo criticando o próprio projeto, né, uma iniciativa do governo federal, e eu queria entender o seu voto. Por que votar sim nesse projeto? Primeiro, Beatriz, porque é um projeto que visa beneficiar a população brasileira, que já sofre muito com essa questão de aumentos sucessivos de combustíveis. Esse é o meu objetivo, eu tenho certeza daqueles que votaram diretamente, porque houve alguns que criticaram, protestaram, mas no final das contas terminaram votando a favor. E eu, desde o primeiro momento, fui muito claro. Fomos, inclusive, convidados pela governadora Regina, dando conta do prejuízo que seria esse projeto para o estado do Piauí. Perderia R$1 bilhão em função da aprovação desse projeto. E nós precisamos esclarecer para a população de que é um projeto que, se não vier associado à mudança de política de preço da Petrobras, ele vai ser um projeto que não vai significar redução significativa, quase que redução nenhuma no preço dos combustíveis. Por quê? Porque ele não mexe no que é principal, ou seja, nós temos hoje, no ano 2021, mais de R$101 bilhões que só os acionistas, e a maioria desses acionistas não são do Brasil, são pessoas de fora do Brasil que estão ganhando dinheiro com o suor do brasileiro e que simplesmente não querem mudar essa política. E um outro problema com relação a esse projeto é o governo federal argumentar de que não teria capacidade ou que os governadores estão chorando porque são incompetentes. Não é isso. Os governadores estão chorando ou reclamando porque, por exemplo, imaginou um prejuízo para o estado do Piauí de R$1 bilhão. Isso enseja impossibilidade de atraso de salário, seja uma série de dificuldades que a governadora teria. Então, quando o projeto aprovado lá visa também esse ressarcimento das despesas pelo governo federal aos estados, aí vem a reclamação do governo federal. Mas quem é que arrecada mais nesse país? É o governo federal. De um percentual de arrecadação, quem mais arrecada no Brasil é o governo federal. Qual é a maior estrutura que tem? Em regra, são os estados. E depois os municípios. O governo federal, praticamente, pouca estrutura para ele fazer a manutenção. E é quem mais arrecada. Então, tem que fazer esse repasse do governo federal, sim, para os estados. É por isso também que eu confirmei o meu voto, porque isso vai acontecer. Os governos... E ainda tem mais. Com relação a esse projeto, se penalizou o bom pagador. Se citou lá o exemplo do Piauí, que não deve ao governo federal, pela proposta do governo, que só ia ajudar quem tem dívida com a União. Aí ficaria de fora o Piauí, né? Exatamente. Ficaria de fora o Piauí e os outros estados que não têm dívida com a União. Nós fizemos nosso dever de casa e seríamos prejudicados por isso. Então, haverá, sim, uma solução para que o estado que fez o dever de casa tenha, sim, uma forma de repasse para que ele possa não ter
um prejuízo. E o principal objetivo é sempre diminuir o preço dos combustíveis lá na bomba, que é onde nós precisamos para a população, associado, infelizmente, a essa questão da carestia, do custo de vida que o brasileiro está sofrendo com essa inflação. E se não tivermos cuidado, nós vamos ter cenas que, eu diria assim, não é nem do tempo de vocês que eu presenciei aqui e sofri com essa história de inflação mudando a cada hora, né, como a gente viu em governos passados. Deputado, eu gostaria de continuar falando um pouquinho ainda sobre a segurança pública. Eu tenho um dado aqui que eu queria que o senhor me confirmasse, que o senhor foi o deputado do Piauí que mais destinou verbas, recursos para a segurança pública, um total de 18 milhões de reais, é isso? E foram aplicados como esses recursos? Sayuri, esse recurso a gente tem como prioridade. Eu dividi esse mandato em prioridades, né, em áreas prioritárias. Algumas elas são, inclusive, já direcionadas pela própria estrutura da lei com relação às emendas, né? Eu tenho 50% das minhas emendas tem que ser para a área da saúde. E o outro percentual para várias áreas. E eu, nesse percentual que eu posso ter uma liberdade maior de indicação, é sagrado. Cada indicação de emenda eu indicar para a segurança pública, indicar para a agricultura familiar e ação social, que a gente também tem feito bastante, que tem ligação com a segurança pública. Por exemplo, o projeto Pelotão Mirim Cidadão, que eu botei 1 milhão, agora 200 mil, para que essas crianças tenham esse atendimento especializado. O demais investimento na área da saúde do policial, no HPM, né, Hospital da Polícia Militar, UTI, compra de equipamentos, agora mais 500 mil reais que coloquei para o HPM. E na área operacional, a compra de viaturas, agora vamos entregar aí 42 motos, 800 cilindradas para as unidades especializadas, a ROCAM, e ações também no que se refere à reforma de estrutura, né? Como, por exemplo, a Rony, a gente colocou, dentre outros investimentos que a gente fez com esses recursos, visando exatamente esse ponto, né? Mas eu sempre defendo que a nossa segurança ela tem que ser trabalhada na parte social. Por isso que eu tenho todo um prazer de, a cada evento, de entregar parece uma coisa simples, mas ela tem uma importância muito grande, um fardamento para uma criança, num projeto Pelotão Mirim, como domingo agora, eu entreguei lá na cidade de José de Freitas para 40 crianças, e assim a gente tem feito. É um projeto muito lindo, inclusive convido a todos vocês aqui para acompanhar esse projeto, que vão se apaixonar pelo projeto Pelotão Mirim Cidadão. Fala de política, né? A gente já falou aqui de um bocado de coisa, vamos mergulhar na política. Eu já queria uma resposta bem objetiva. O PSD, hoje, se bobear, é um partido que tem uma disputa mais forte internamente hoje para a Câmara Federal. São pelo menos 4 ou 5 nomes fortes. Há quem diga que o senhor sobra nessa história toda. Pelo menos é o zum que se ouve aí em bastidores de redes sociais, principalmente. Como é que o senhor avalia isso e que segurança o senhor tem de que a coisa não é bem essa? Olha, Wesley, assim, certeza ninguém tem. Nem eu, nem os 4 ou os 3 ditos mais fortes no partido. Mas eu acho que a federação, a parada lá é muito mais dura do que no próprio PSD. Mas assim, o que eu posso afirmar a você é que a receptividade, o feedback do trabalho que nós temos apresentado nesse mandato, nos 2 mandatos, me dão uma expectativa muito forte de que nós estamos competitivos, que nós podemos sim renovar esse mandato, porque eu desenvolvi um trabalho, saiu nesse projeto do mandato, para que nós atuássemos em vários municípios. Eu, inclusive, passei em alguns municípios, que no primeiro mandato eu destinei emendas, e as pessoas me agradecendo por emendas, principalmente na área da saúde, né? Sem eu nem ter andado naquele município. Eu tenho esse compromisso de chegar naqueles municípios menores, que em regra não são municípios muito visados, porque a questão do retorno político. Mas para mim o que me interessa é eu trabalhar por todos os municípios do estado do Piauí.
E lógico, né, tem um trabalho muito focado em Teresina. Se você observar dos dados que nós temos, são mais de 107 milhões de reais investidos na capital. Nunca um deputado federal fez esse tipo de investimento, teve esse foco voltado para Teresina. Então é nesse aspecto que a gente observa essa reciprocidade por parte das pessoas. Ontem mesmo à noite fui no bairro Renascença e uma comemoração lá e observei essa receptividade. Então eu estou bastante confiante quanto a isso dessa próxima eleição. Por quê? Porque a própria população é que faz esse feedback, a exemplo do que foi 2018. Então nós estamos bastante confiantes nesse ponto. Rapidamente aqui, nesse caso eu estava vendo aqui os dados, o senhor teve mais do que o dobro de votos do segundo colocado para a federal em Teresina. O senhor foi 15,18% dos votos para a federal em Teresina. O segundo colocado teve 6,45%. É essa, vamos dizer assim, esse trabalho o senhor espera manter? Olha só, se nós observarmos 2014 e 2018, um dado, né, através de quê? De pesquisas, né, que para executivo lá é mais definido, para cabeça da chapa, mas dá para você ter um norte com relação à proporcional. E nessas pesquisas, tanto essas quanto as de hoje, há essa perspectiva. E quando se confronta com aquela receptividade de rua, dá essa mesma perspectiva. Então é nesse ponto que a gente está bastante confiante, continua com esse trabalho muito forte, focado para os problemas da nossa capital, do nosso estado, e também se dedicando a proposições de leis no âmbito nacional. Então eu estou muito confiante quanto a isso. Nós temos um partido bastante unido e eu tenho certeza de que e tenho fé em Deus que isso aconteça para que nós possamos desenvolver muitos dos projetos que ainda estão por vir ou que estão em andamento, que carecem dessa prorrogação do nosso mandato para uma próxima eleição. Deputado, hoje nesse evento do Progressistas, de formalização do apoio do presidente da Câmara Municipal à pré-candidatura ao Senado de Joel Rodrigues, a Margarete Coelho estava lá e fez um comentário sobre as adesões ao grupo de oposição aqui no Piauí. Diz que as oposições estão acima do esperado até. Ela esteve em 7 municípios e deu como exemplo que só 2 estavam aí fechados com o grupo governista, que é liderado pelo pré-candidato Rafael Fonteles. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que isso se confirma na prática. Primeiro, eu tenho um respeito muito grande pela deputada Margarete, mas você andar só nos municípios que você tem base é fácil. É interessante fazer uma pesquisa no geral. Se fez esse percurso em municípios independente de apoio. Pela regra, sempre vai aonde tem apoio. Então, onde ela já tem um apoio, é mais fácil ela ter esse feedback. Eu acredito muito que não é essa a realidade. O que eu tenho acompanhado e vejo, alguns pontos que tem sim, de oposição marcados em alguns municípios, mas a maioria nós observamos que é a situação que está, ou seja, o pré-candidato Rafael Fonteles. Quando não, a oposição daquela cidade em que há a marcação para a oposição, tem a presença também do pré-candidato Rafael Fonteles. Então, eu acho que essa eleição ela está bastante equilibrada, mas ela vai, sem dúvida nenhuma, acompanhar o que nós estamos vendo nas pesquisas, que é o crescimento de Rafael Fonteles como pré-candidato, e quando a campanha realmente entrar em campo, sem dúvida de que vai haver um crescimento substancial do pré-candidato Rafael Fonteles e do time que eu pertenço, tenho esse lado já definido para que nós possamos ter maior quantidade, tanto estaduais quanto federais, e eleição, governo e Senado. Deputado, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, né? Daria para a gente ficar conversando muito mais aí sobre os projetos que o senhor tem, muito mais ainda sobre política. Eu deixo o espaço agora para o senhor fazer suas considerações. Eu só agradecer pela oportunidade de dizer ao piauiense que a gente tem trabalhado assim muito forte, focados no mandato, mas também percorrendo o Piauí. Eu tenho andado muito, isso é uma característica que eu tenho desenvolvido, que é andar pelo nosso estado. E agradecer pela receptividade que tenho tido das pessoas aonde eu ando e buscando, sem dúvida nenhuma, solucionar ou colaborar para a solução dos principais problemas do nosso país, como é o caso de combustível
e o caso dessa inflação, que é algo que às vezes as pessoas não estão falando, mas me preocupa muito, porque eu já vivi em períodos aqui no nosso país com inflação descontrolada. Isso não é bom, isso é a pior coisa que pode acontecer, e nós da Câmara dos Deputados temos que enfrentar esse problema antes que ele chegue, porque se chegarmos a descontrolar a inflação, aí a solução será muito mais dolorosa. Então é por isso que a gente apela muito para a sensibilidade do governo federal, para nós termos uma solução para esse problema. O trabalhador já está sentindo no bolso, demais, né? 2 dígitos, acima de 10%. Gostaria de agradecer novamente a sua presença e fica aí o espaço para a próxima oportunidade. Obrigado. Um convite para a próxima oportunidade. Obrigado.